Previdência em Foco. Tudo sobre direito previdenciário e trabalhista. Com a doutora Juliane Penteado. Você por dentro dos seus direitos e deveres. Doutora Juliane Penteado, muito boa tarde, como vai você? Tudo bem? Boa tarde, Og. Tudo bem, graças a Deus. Tudo jóia. Vamos falar agora, que é um tema 376 da TNU, que é o autismo, o BPC-LOAS e a avaliação biopsicossocial. Doutora, muita gente ouviu dizer que a justiça decidiu que o autismo não dá direito ao BPC. Isso é verdade ou é uma informação que está sendo interpretada de forma errada? Não, essa informação está interpretada de forma errada. O autismo continua sendo considerada uma deficiência que causa limitações e tem vários níveis, ou seja, tem um estudo muito amplo com relação ao autismo, mas ele continua sim dando direito ao BPC desde que haja requisitos para isso, ou seja, o BPC ele tem que ter requisitos bem delineados e isso tem que ser encontrado, esses requisitos têm que ser encontrados na análise dessa pessoa, mesmo que ela tenha já o autismo desde criança, mesmo que ela tenha diagnosticado depois. O fato é que somente o laudo, né, desse autismo, desse transtorno do espectro autista, ele não garante o BPC. Essa é a diferença. Ele não garante, mas ele continua sim dando esse direito. O que esse tema então mudou na prática para as pessoas com o autismo, né, que pretendem solicitar o BPC? O que mudou na prática é que as pessoas precisam passar por uma avaliação biopsicossocial. Isso já existia, mas o que a TNU quis dizer, que é o tema da TNU 376, a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais. Então, para quem está nos ouvindo, que compreenda, essa turma, ela reúne os temas todos do Brasil com relação ao previdenciário dos juizados. Então, eles analisam, falam, isso aqui a gente tem que consolidar, né, o entendimento para que isso atinja todos os processos. Então, nesse tema, eles entenderam assim, que o transtorno do espectro autista, ele é sim uma deficiência, é considerada para todos os fins uma deficiência, mas ele precisa ser considerado para fins de aposentadoria ou BPC, que essa deficiência tenha eficazmente uma limitação na sua vida doméstica, vida laboral, entre outros. E que essa pessoa precisa sim passar por uma avaliação biopsicossocial. O que antes era feito só por um médico para consolidar aquele laudo que já veio na documentação, agora precisa ser observada uma avaliação biopsicossocial, que compreende não só um médico da área, um perito, mas também psicólogo e assistente social. Bom, quer dizer, então a pessoa com autismo, a lei reconhece que ela é uma pessoa com deficiência, mas apenas o diagnóstico médico não é suficiente para a concessão desse benefício. Exatamente. A discussão principal desse tema era essa: se apenas o diagnóstico médico já era o suficiente para a concessão do benefício. E aí, na decisão, ficou consolidado o entendimento de que não é apenas o diagnóstico médico, mas tem que haver essa avaliação biopsicossocial. Doutora, qual que é a principal orientação aí para as famílias de crianças, adolescentes ou adultos com autismo que tiveram esse benefício negado, né, ou que ainda pretendem fazer o pedido ao INSS? Olha, o que eu recomendo sempre é rever o que foi dito nessa avaliação. É muito comum a gente perceber que pessoas que lidam com esse transtorno durante toda a sua vida, nem sempre eles têm facilidade de informar quais são as suas limitações.
E essa avaliação biopsicossocial, ela depende de pontuações e critérios que têm que ser avaliados na hora da perícia. Isso é utilizado um documento, vamos dizer assim, que chama IFBRA, o Índice de Funcionalidades Brasileiras. Então, é através dessas funcionalidades é que se estabelece se uma pessoa tem mais ou menos limitações do que a outra, para várias funcionalidades, desde a vida doméstica, desde a vida social, desde a vida pública, enfim, não só o trabalho. Então, essa pessoa ela precisa se orientar melhor, precisa entender como é que foi feita essa análise. Se for o caso, ela pode buscar uma revisão disso no próprio âmbito do INSS ou até a judicialização. Mas antes é importante entender esse funcionamento e se essa pessoa com o transtorno do espectro autista, ela não tenha mais, ela às vezes pode acontecer de ser uma criança, de ser uma pessoa ainda menor de idade, que tem que ser auxiliada por pessoas da sua família, essas pessoas é que devem compreender como funciona essa perícia, para que aí sim tenham condições de orientar melhor nesse momento. Tá certo. Doutora Juliane Penteado, muito obrigado pelas informações hoje, falando sobre o tema da 376 da TNU, que fala sobre autismo, BPC LOAS e avaliação biopsicossocial. Doutora Juliane, muito obrigado pelas informações, um forte abraço, até a próxima quarta.